Descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você. Nada acontece por acaso em sua vida. Você está aqui pra Deus curar suas feridas. Ele quer lhe dar novos planos, novos sonhos. Sempre vai amar você. Aqui é seu lugar. Descanse feliz nos braços de Deus. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está sorrindo pra você, pra você. Ouça a voz do Espírito falando ao seu coração. Hoje é tempo de sua graça. Deus quer dar o seu perdão. Corra pros seus braços. Ele é seu amigo. Deus o trouxe aqui para aceitar o seu pedido. Volte pra Jesus, volte pra Jesus, venha para a luz. Nada mais importa, aqui é seu lugar. Nele existe vida, seu caminho irá abençoar. Venha como estiver, pros braços do seu Pai, pros braços do seu Pai. A esperança está nascendo de novo pra você. Aqui é seu lugar, aqui é seu lugar. Jesus está chamando por você. Seus braços vão com amor o receber. Aqui é seu lugar, é seu lugar. Aqui é seu lugar, é seu lugar. Aqui é seu lugar. Deus amado, misericordioso. Ó Senhor, louvamos o Teu nome e exaltamos nesse lugar. Rogamos, Senhor, a Tua presença, além desse lugar também dentro do nosso coração e da nossa alma. Ó Senhor, nos entregamos ao Senhor, deixando assim com que o Senhor haja na nossa vida, operando miraculosamente, além das nossas forças. Reconhecemos o seu poderio, a sua força. Ó Deus, não temos nenhum lugar melhor para ir, a não ser aqui, diante da tua presença. Visita cada coração aqui, e o meu, em nome de Jesus. Amém. 100 anos depois do reinado de Davi,
surgiu um rei chamado Acabe. Parece até coincidência, mas ele acabou com Israel. Acabou. Ele detonou Israel. Todo líder que não se dedica ao Senhor, que não coloca a sua vida na mão do Senhor, acaba com seus liderados. Todo aquele que pensa que consegue, que pensa que sabe, todo aquele que confia nas suas forças, todo aquele que procura o poder terreno, todo aquele que procura fazer a sua vontade em detrimento da vontade de Deus, todo aquele que olha para si mesmo, acaba com a sua liderança. E todos nós somos líderes de algum tipo de rebanho. Você pode não ter rebanho nenhum, não ser pastor, não ser um grande líder, mas você tem pelo menos um amigo a quem você lidera. Uma pessoa que segue você. Você é pai de família, mãe de família. Você é líder dos seus irmãos. Você tem alguns amigos na escola que você lidera. Todos nós somos líderes de um rebanho. Porém, nós somos responsáveis pelas pessoas a quem lideramos. E já que nós só podemos fazer as coisas com Deus, isso quer dizer o seguinte: toda vez que nós não nos colocamos nas mãos de Deus, nós arrasamos com aqueles a quem nós lideramos. Por isso, a consequência do que aconteceu em Israel, de novo, mesmo depois de Davi, de Salomão, do auge, depois de Israel ter chegado ao auge, o templo e tudo mais, depois de 100 anos, o povo caiu na descrença, na idolatria, na apostasia. E o Senhor tinha no meio do povo de Israel, como Ele sempre tem, alguns. O Senhor sempre chama essas pessoas, os poucos no meio de muitos, de o seu remanescente. Eles são pessoas especiais, diferentes. Por quê? Porque eles têm alguma coisa especial que Deus colocou neles e que Deus não colocou em mais ninguém. Porque eles nasceram com dons e dotes especiais, porque eles são assim mesmo? Não. Porque o Senhor Deus predestinou a todos nós para a salvação. Todos nós somos predestinados para a salvação, mas nós temos liberdade de escolha. Então, Elias era um homem diferente, sim, porque ele decidiu abrir o coração para Deus. E a decisão de abrir o coração de Deus é uma decisão muito séria, que envolve muitas coisas, e a gente tem visto isso dia após dia nessa série. Depende de querer, de se dispor, depende de querer ouvir a voz de Deus por detrás de você dizendo vai para cá e para lá. Depende depois de ouvir da gente ir para lá e para cá, o que também é difícil e não é fácil. Elias era um homem de fé, de oração, e por isso ele era um homem que a cada dia alcançava o poder em Deus. Elias foi colocando a sua vida na mão de Deus, ouvindo a voz de Deus, seguindo aquilo que Deus dizia para ele, e ele foi crescendo espiritualmente. Um homem limitado como qualquer um de nós. Elias apelava ao povo, Elias suplicava aquele povo, Elias advertia o povo, porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus diz assim, o Senhor Deus na sua palavra, eu repreendo e disciplino. É o próprio Senhor Jesus dizendo, eu sou a fiel testemunha, eu sou o amém, o princípio e fim, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Por isso, muitas vezes, nós precisamos ouvir palavras de repreensão. E se por acaso você está indo atrás de líderes espirituais que só trazem mensagens macias e mansas, algum problema tem ali. Elias advertiu, mas o povo não voltava. No passado Deus já havia advertido o povo. Assim como nós olhamos para a Bíblia, para a história de Elias, aquele povo tinha referência do passado. Lá no deserto, lá para o povo de Israel, o Senhor já tinha dito, circuncidai pois o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. Ou seja, vocês têm que fazer comigo uma aliança não exterior. Você não tem que vestir simplesmente roupa de crente, você não tem que ter simplesmente cabelo de crente, simplesmente saias de crente, você não tem que ter simplesmente aparência de crente. Você tem que ser crente no seu coração, na sua alma. Cristianismo exterior só não vale de nada para mim. O Senhor Deus tinha dito, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, Deus com letra maiúscula, e deuses, porque não existe outro Deus a não ser o Senhor Deus, e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. O Senhor Deus é Deus e soberano. Por isso
Deus chamou Elias e mandou Elias avisar: avisa esse povo e esse rei Acabe e essa mulher dele, a Jezabel, a quem eu não reconheço, porque eu não reconheço outro poder e outra autoridade acima de mim, além de mim, nem ao meu lado. Avisa que não vai chover. Eu vou fazer parar de chover na terra, para que esse povo olhe para mim. Eles estão indo por um caminho de perdição. Lembra o que eu tenho dito? Se Deus tiver em algum momento da sua vida que escolher entre deixa eu morrer no acidente e ganhar a vida eterna, ou salvo do acidente sabendo que ele vai se perder daqui a pouco, Deus vai deixar você morrer no acidente, vai deixar você perder as duas pernas no acidente. Deus vai deixar alguma, mas Ele vai visar a sua vida eterna. Por isso Deus muitas vezes Ele permite com que juízos venham, com que problemas venham, para que a gente possa aprender através disso a nossa fé purificada como ouro, purificada no fogo. Por isso Deus olhou para a salvação daquele povo e disse: eles estão se desligando da fonte de poder que é Deus, estão se desligando da luz, da fonte de vida que é o Senhor Deus. Eles vão se perder como povo. Elias, desesperado, clamava por aquele povo e intercedia. Elias não pediu para ser mensageiro. Tem um monte de mensageiro pedindo para ser mensageiro. Tem um monte de gente se auto-enviando como profeta. Elias não pediu para ser mensageiro. Ele não pediu para ter poder, não pediu para ter o dom da cura, não pediu para ter o dom das visões, o dom de profecia. Ele não pediu. É porque Elias, quando foi chamado, ele sabia que aquilo significava uma honra tremenda, uma glória tremenda, mas ele sabia que aquilo era uma responsabilidade tremenda. Elias sabia que um convite para ser profeta era um convite à loucura, porque ele, um simples homem lá do campo, ele teria que chegar diante do rei Acabe, em todo o seu poder, dentro do seu palácio, colocar o dedo na cara do rei e pronunciar, dizer para Acabe: você sabe esse Deus Baal ao qual você recorre? Sabe esse Deus Baal com letra minúscula, que se diz o Deus, o rei da natureza, o rei das águas e das chuvas, o Deus do sol? Esse Baal não é nada, e a tua mulher não é nada, e você, rei, não é nada. Deus é o Deus da natureza, e Deus falou e me mandou avisar que vai parar de chover. E foi isso que ele fez. Ele foi no caminho. Elias teve um contato com as fontes. Ele ia no caminho passando e vendo a exuberância da terra, as florestas, os pastos, as flores, os campos, tudo vivo, verde, florescendo, colorido. E quanto mais Elias caminhava para ir dar o recado que Deus tinha dito, ele poderia ter desistido, porque tudo indicava para Elias que não ia parar de chover coisa nenhuma, porque estava tudo perfeito, tudo normal. Os juízos de Deus, eles são sempre assim. Deus avisa ao seu povo antes que aconteça. Quando Deus diz assim: cuidado, é época de juízo, vai vir um dilúvio, nunca choveu antes. Noé, faz uma arca, porque eu estou preparando para salvar quem quiser ser salvo. É loucura, porque Deus avisa quando parece que está tudo bem, mas na realidade está tudo mal. É loucura. Por isso ele caminhava. Quando o Senhor Deus diz: prepare-se, meu povo, porque o Senhor Jesus está voltando, os juízos de Deus vão cair sobre a terra. Prepare-se, meu povo, porque eu estou selando aqueles que são meus. Eu estou separando aqueles que são meus, aqueles que abrem o coração e a vida, aqueles que não se entregam ao sono espiritual, aqueles que desejam ouvir a minha palavra. Eu estou tentando tocar nesses corações. Por misericórdia, olha para mim. No meio de um tempo onde tudo parece normal,
No meio de um tempo onde o Brasil parece estabilizado, onde a situação financeira parece tão boa, onde o mundo não esteve se conversando tão bem, e o Senhor Deus diz: quando você ouvir falar de paz, aí é que vai ter repentina destruição. Mas é difícil de acreditar, é verdade ou não é? E a palavra de Deus parece loucura. Elias chegou no palácio, não sei como, mas eu sei como. Foi através do poder de Deus. Ele foi passando pelas sentinelas, ninguém notou nada. Ele passou por guardas e mais guardas. Ele entrou dentro do palácio, ele foi dentro da sala do trono real. Ele chegou, e quando ele chegou, Elias, o João ninguém, Acabe levou um susto. E Elias ergueu os braços para o céu, ergueu a mão e pronunciou o juízo que Deus tinha mandado ele pronunciar. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra, porque o Senhor me disse, Ele me enviou, e Ele me pediu para que eu dissesse isso. Logo em seguida, veio de novo a palavra do Senhor a Elias, e o Senhor disse: retira-te daqui, vai para o lado do oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Agora Elias foi esconder-se num cantinho. Elias foi levado por Deus, guiado por Deus. Não é assim que o Espírito de Deus faz conosco? Quando você estiver se desviando para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir atrás de você uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Se você estiver no meio da provação, do problema, se você estiver, por ter escolhido ser guiado por Deus e trilhar o caminho de Deus, sendo apertado, comprimido, se tiver algum poder maior do que você prendendo você, o Senhor é aquele que te liberta daquele que é mais forte do que você. É esse. Jezabel ficou irada e saiu para caçar Elias. Por isso Deus mandou Elias se esconder. Por isso Deus o alimentou. De início Elias foi submetido ao escárnio, ao ridículo. As pessoas começaram a rir de Elias, porque nada indicava que Elias estivesse certo. Por isso ele foi submetido ao escárnio, as pessoas riam dele. Ele não estava nem lá para ouvir o riso, mas as pessoas não acreditavam naquilo que ele dizia. Assim como muitas pessoas riem daquilo que você fala, quando você vem, se expõe, quando você começa a assistir um programa de TV, se expõe à luz da presença de Deus, e a palavra da verdade entre você transforma o seu coração. Você tenta explicar para as pessoas o que está acontecendo, e eles ficam preocupados com você, dizem assim: está ficando maluco, o que está acontecendo? Está fora do normal? Eu não sei, daqui a pouco vai ter que internar, está virando o quê? E uns dão risada, né? Aqueles que se preocupam menos, eles dão risada. Eles dizem: está virando o quê agora? Está virando fanático, né? Só que a palavra do Senhor, ela teve cumprimento imediato, e na mesma hora, parou de chover. Será que com isso o povo de lá se converteu a Deus e voltou a Deus? Não. Eles tinham uma teimosia, eram apegados a Baal. Pelo contrário, agora sim é que eles ofereciam ofertas ainda mais caras para Baal. Ofertas caras para Baal. Sabe, tem muita religião, organização religiosa, ou credo, ou seita, aceitando ofertas caras para convencer Deus. Mas Deus já disse: eu não aceito suborno. A devoção deles aos rituais deles aumentou mais. E eles ainda buscavam mais a Baal, e eles se voltavam contra Elias. 1 ano sem chover. Você sabe que é 1 ano sem chover? Todo ano, quando chega aquela época da seca, a gente vê. Tem época que a seca se estende mais, centro-oeste do Brasil. E agora, há pouco tempo atrás, eu estive no centro-oeste do Brasil, na época da seca mesmo. O ar fica seco, não é? Começa a secar os rebanhos, emagrecendo, os riozinhos secando.
Aí não tem colheita, porque também não tem nem jeito de plantar, poeira no ar, as pessoas começam a ter desidratação, as crianças começam a sofrer muito por causa disso, 1 ano sem nada, e as pessoas foram perdendo a sua capacidade, ou a sua de poder sobreviver, de poder ter o que comer, de poder plantar. As pessoas dependem sempre, os pobres principalmente, daquilo que vem no dia. É como o Senhor Deus ensinou o Senhor Jesus a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Os pobrezinhos, a maioria de nós depende do pão de cada dia, não tem uma provisão assim, e a coisa começou a complicar, e o povo começou a passar fome, começou a ter carestia. Jezabel ainda assim negava mais a Deus, e ela colocou todo mundo para culpar Elias. O rei Acabe mandou agora mensageiros de nação em nação, pedindo para os reis das outras nações se comprometerem com ele, perguntando: Elias está por aí na sua nação? Olha, se comprometam comigo. E eles foram tentando alianças com outros países, caçando Elias, culpando Elias, colocaram a cabeça de Elias a prêmio. Nessa época, Jezabel se voltou contra os profetas de Deus, e ela começou a matar os profetas de Deus. Meu Deus, isso pode acontecer? Tremendo, não é? A gente tem uma noção diferente do que é poder diante de Deus, não é verdade? Alguém da sua família fica doente, você ora e a pessoa não sara. Você ora, ela está à beira da morte, e não vai faltar gente da sua família, do seu círculo de amizade, para dizer assim: ué, mas você é masoquista, se lá na tua igreja não está adiantando, vai para tal lugar, para outro lugar, para aquilo. Não interessa se lá eles fazem oração para o diabo, contanto que ele sare. É ou não é? Não interessa a filosofia. Deus já é o contrário. O Senhor Deus diz que aqueles que virão em nome dEle fazendo milagres, expulsando demônios, mas que levaram as pessoas para longe da verdade dEle, da palavra dEle, essas pessoas, quando Jesus voltar, Ele dirá a elas: e lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. O Senhor Deus valoriza a mensagem e não o mensageiro. Ele não quer saber de religião, Ele quer saber da palavra dEle. Ele quer saber se seguem o que Jesus seguiu. É isso, é a verdade. Então eu simplesmente vou atrás do poder, da cura. É isso que me interessa? O que me interessa é simplesmente ser curado? Ora, aqueles apóstolos, discípulos que vieram depois de Cristo, todos eles, exceto João, morreram martirizados, degolados, crucificados de ponta cabeça, crucificados, morreram assim, e eram os fiéis seguidores de Cristo. Os profetas de Deus foram perseguidos por Jezabel e foram mortos, mas Obadias, que era mordomo da casa de Acabe, um homem ligado a Deus, Obadias escondeu 100 profetas de 50 em 50 e alimentou esses profetas com pão e água, que é o que ele conseguia levar para eles, e conseguiu salvar 100 dos profetas de Deus. Agora já eram 2 anos de seca, 2 anos sem água, sem chuva. Cadê Baal? Aqueles profetas de Baal faziam suas orações e faziam tudo, os seus rituais, não adiantava nada. Nem assim eles acreditavam, porque quando alguém fecha o coração para Deus, quando alguém diz: não, eu não vou fazer isso, eu não quero, não tem como Deus entrar nesse coração. Quando alguém fecha os olhos para Deus, não vai enxergar Deus mesmo, vai seguir os seus planos, a sua visão, o seu desígnio para a sua própria vida. O Senhor Deus vai tentar, o Senhor Deus vai falar, mas não adianta. Por isso a apostasia crescia junto com a seca. O Senhor Deus já tinha dito lá na inauguração do templo de Salomão qual era a única saída para o povo, qual era a única saída para nós, para mim, para você. O Senhor Deus tinha dito assim, vamos lá: se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo,
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só existe um caminho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você não se chama de cristão? Né? Você diz, você é o quê? Eu sou cristão. Se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei. Só tem um caminho. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 anos e meio de seca e de fome. Durante esses 3 anos e meio de seca e de fome, Elias intercedia pelo povo de Deus, para que eles acordassem, para que eles pudessem despertar para Deus, para que eles clamassem a Deus, para que eles se humilhassem e orassem. Queridos, eu quero dizer um negócio para você. Tem gente intercedendo por você, pedindo. Você está passando problemas, aflições, problemas tão difíceis, provas tão terríveis, que você mal pode suportar. Você está passando por problemas financeiros, está enfrentando vícios que acorrentam você e que parece que é impossível você se libertar. Aí você olha dos lados e uma voz diz assim, olha aquele já está morto, olha aquele não conseguiu, aquele não pode, não tem como. Para Deus não existe impossível. A intercessão, a oração intercessória de Elias, Deus estava agindo. Deus está sempre agindo. E Deus estava agindo. Deus estava agindo no seu povo. De repente, depois de 3 anos e meio, Acabe chama o seu mordomo Obadias. E ele diz assim, a coisa está feia. Até o palácio está ficando sem comida, sem nada. Nós vamos nos dividir e vamos ver o que a gente consegue. Vamos sair por todo lado. Você vai para um lado e eu vou para o outro. A palavra de Deus diz assim, 1 Reis 18:3, Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. A coisa estava terrível. Acabe continuou a dizer, repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Está em 1 Reis 18:6. Os dois se dividiram para ver o que eles conseguiriam. O que eles conseguiriam encontrar? Alguma coisa, uma erva, sabe, um matinho, alguma coisa para alimentar, para a gente não perder os animais, porque só tinha agora um restinho de comida no palácio. Imagina como é que estava a situação do povo, 3 anos e meio sem chuva. Deus chega para Elias e diz, Elias, eu vou fazer chover sobre a terra. Vai. Agora vê o que acontece logo em seguida. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse, és tu, meu senhor Elias? Obadias reconheceu Elias. Estando Obadias já de caminho, está repetido o verso, és tu, meu senhor Elias? Ou seja, no momento em que Acabe estava de um lado e Obadias do outro, o Senhor Deus fez com que Elias e Obadias se encontrassem no meio do caminho. E os dois se encontraram no meio do caminho. Agora o que acontece é tremendo. Elias ordena para Obadias e diz assim, vai lá e fala para Acabe, e diz para ele que eu quero me encontrar com ele, que eu voltei. Acontece que Obadias responde para Elias. Bom, primeiro Elias, sou eu, vai e diz ao teu senhor, eis que aí está Elias. Obadias treme e responde para Elias o seguinte, olha, quem sabe se eu for lá para o rei Acabe, e se eu chegar lá, e de repente o rei vier atrás de você, e de repente o Espírito de Deus carrega você para algum lugar que eu não sei, porque faz 3 anos e meio que a gente está procurando você, e a gente não sabe, o Acabe vai me matar, porque eu o enganei.
Elias então promete, e o rei vai se encontrar com Elias. E agora acontece o seguinte: vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel. Esse é o grande Acabe. A cena, dá para você imaginar a cena? Elias, Acabe chega com os seus soldados em cima do seu cavalo, todo imponente, todo armado. Ele era a expressão do poder terreno. Já viu a expressão do poder terreno na terra? É o seu marido que oprime você, é ele a expressão do poder. É o seu chefe que oprime você também. A expressão do seu poder é o quê? São pessoas que se voltam contra você e que oprimem você. Essa é a expressão do poder. Eles são nada diante de Deus. Acabe chegou intimidando Elias: és tu, ó perturbador de Israel, você é o culpado por isso? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins, ou seja, aos deuses, aos ídolos. Você é o perturbador de Israel. Você percebeu que Elias, primeiro, ele não pediu nem desculpa para Acabe. Ele não disse: olha, desculpa pelo que está acontecendo. Ele também não fugiu, não saiu correndo, ele não se perturbou nem um pouquinho. Aliás, ele não ficou nem abalado, ele não bajulou o rei Acabe. Ele não disse: ó rei, tu que és o rei de Israel, na tua majestade. Ele não estava preocupado com Acabe, porque Deus não se preocupa com isso. Elias tinha uma voz de severa repreensão para Acabe, porque ele vivia aquilo que Deus estabelecia para a vida dele. Elias vivia, e isso dava poder à sua voz de repreensão. Elias era alguém chamado por Deus para pregar naquela época. Hoje o Senhor Deus precisa de homens como Elias. Elias olhou para Acabe e disse: eu tenho uma solução para o nosso problema. Vamos para o Monte Carmelo, e lá no Monte Carmelo você vai chamar a todo o povo de Israel, e vai chamar os profetas de Baal. Eram 450, com mais 400 do poste ídolo, 850. E eu, de um lado eles vão colocar o altar deles, e do outro lado eu vou colocar o altar ao Deus verdadeiro. Eles vão orar e vão pedir fogo do céu. Eu vou orar e vou pedir fogo do céu. O altar sobre o qual descer o fogo, esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro. Tremendo isso, não é? Não é tremendo? Em outro programa passado eu contei a história, não contei? Quantos de vocês já estavam aqui? Quero ver a mão. Muitos não estavam. E eu sei que muitos de vocês não assistiram em casa. Vou resumir essa história. Os profetas de Baal fizeram tudo dos seus rituais. Se cortaram, pularam, ofereceram galinha, ofereceram bode, ofereceram porco, ofereceram o que eles quiseram. Eles dançaram, eles pularam, eles entraram em transe, fizeram tudo, porque o transe deles vinha mesmo de Deus. Deus com letra minúscula, porque o Deus com letra minúscula, ele tem poder sim, ele tem poder, ele desceu do céu com poder, ele foi expulso do céu com poder, então ele tem poder para fazer gente entrar em transe, ele tem poder para curar pessoas, ele tem poder para profetizar e depois fazer acontecer o que ele profetizou, ele tem poder. Por isso as pessoas acreditavam em Baal, porque ele tinha um poderzinho do estilinho Baal, de um deusinho com letra minúscula. E Elias não estava se contrapondo simplesmente a gente burra, ele estava se contrapondo a gente que se aliou ao poder das trevas. Porque quando você não se alia ao poder de Deus, automaticamente você se aliou ao poder das trevas. É assim que acontece na vida da gente. Não tem meio termo. Nós vivemos no cenário do grande conflito entre o bem e o mal. Nesse cenário, desse campo de batalha, não existe arquibancada para a gente assistir o que está acontecendo.
Só existe campo de batalha. E você já nasce aqui com a roupa do exército ao qual você pertence. O Senhor Deus predestinou a todos nós para a salvação. Por isso o Senhor está dizendo para você e para mim: você me pertence. Você é meu, embora você nasça pecador e com tendência para o pecado, eu morri por você, eu lavei você com o meu sangue, a graça está disponível a você. Você é meu, você só não vai ser meu se você me negar, se você virar as costas para mim, se você achar ridícula a minha mensagem, se você olhar para você mesmo e dizer: eu não tenho poder, eu não posso, eu não tenho como, e você olhar para você: olha para mim e eu vou dar para você o poder, porque o poder não está em você, ele está em mim. Elias se contrapôs contra o poder oculto das trevas, o poder do ocultismo, o poder do mundo dos espíritos. Elias se opôs a isso. Elias ficou do lado de Deus e se opôs a tudo o que se chama Deus e que não é Deus, porque tudo o que se chama Deus e não é Deus não está de acordo com essa palavra. Se alguém disser para você: a Bíblia ela é muito boa, ela tem umas partes boas, inspiradas por Deus, outras já caducaram. Toda a Escritura é inspirada. É o que diz lá em Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada, divinamente inspirada e útil, é toda ela. Se você jogar fora a história do Gênesis, da criação, se alguém vier dizer para você assim: vamos fazer o seguinte, sabe porque a ciência ela está desenvolvendo demais, aí tem umas teorias aí, umas coisas que agora a gente não consegue, não tem como contradizer a ciência, esse negócio da explosão, sabe? Todo mundo, você abre a revista, diz que o homem veio da evolução. Você abre um livro, o homem veio da evolução. Eles estudam psicologia à luz da evolução. Sabe por que o homem trai? É porque a maioria dos animais traem mesmo. A única diferença é que os animais são irracionais, não é verdade? E o homem é racional. O animal não tem poder de escolha, mas o homem tem. Mas os animais todos traem, a natureza toda é assim. O homem também trai, é assim mesmo. Você tem que compreender, vamos fazer o quê? Não é verdade? É desse jeito mesmo. É porque no evolucionismo é assim, cada um luta por si e é o melhor que sobrevive. A evolução explica tudo, não é verdade? Então vamos fazer o seguinte: já que tem essa evolução desse jeito, eu não posso estudar medicina, porque lá na faculdade de medicina os doutores, os entendidos desse mundo, eles riem de Deus e eles zombam dos crentes. Então eu não posso acreditar em Deus. Eu não posso, eu sou advogado, sabe? Lá na minha faculdade de direito tem cada professor inteligente, os doutores, tem lá um desembargador, e sabe que ele não acredita em Deus e ele ensina o direito à luz do evolucionismo, sabe? Eu não posso acreditar em Deus porque eu sou químico, eu sou biólogo. Meu Deus, a biologia está aí provando quase que Deus não existe. Quase, sempre tem o quase, porque nenhuma ciência prova nada. Esses dias eu estava abrindo uma revista e ali aquela revista era a revista Super Interessante, e aquela revista dizia assim: coisas que não dá para provar, e entre elas estava lá: não dá para provar que Deus não existe. Aí eles citaram aquele cientista, o Richard Dawkins, que é um dos maiores pregadores do ateísmo. Ele é evangelista com letra minúscula do ateísmo, e disseram assim: não dá para provar que Deus não existe. Quanto a isso, o Richard Dawkins pode tirar as calças e pisar em cima, morrer de raiva, mas não dá para provar que Deus não existe. Até eles têm que reconhecer que não dá para provar que Deus não existe. E eles deviam ter colocado lá também: não dá para provar cientificamente o evolucionismo, porque não dá para provar. Mas aí eu pego e digo assim: não, eu estudei muito. Não, e vem religiões inteiras, denominações que hoje estão dizendo assim: vamos fazer assim, olha, vamos fazer de conta então que o Gênesis é uma historinha assim, ele é representativo, né? Religiões inteiras, até mesmo a Igreja Católica está assumindo o darwinismo e está jogando o Gênesis fora e está dizendo assim: o homem veio de uma explosão, o homem veio evoluindo, e o Gênesis é só uma representação. Você entende, querido? E não é só a Igreja Católica, porque eu não estou falando mal de você, católico, querido, porque esse púlpito não é para falar mal de ninguém. O que eu estou falando para você é o seguinte:
não vai atrás de igreja, não vai atrás de padre, de pastor, não vai atrás do que eu estou falando, vai atrás da Bíblia. Ela é o livro, ela é a verdade, a tua palavra é a verdade. Por misericórdia, não acredita no que eu estou falando, vai lá e confere, vê se é verdade. Elias se contrapôs ao poder das trevas, porque tudo aquilo que prega e que escolhe partes da Bíblia, se existe alguma coisa que tem que explicar a Bíblia, o Evangelho segundo Allan Kardec. Por que o Allan Kardec tem que explicar o Evangelho, se o Evangelho já está ali, explicado ele todo? Não tem que explicar o Evangelho coisa nenhuma. Por que essa ou aquela religião, para ensinar a Bíblia para você, tem que pegar e ter uma outra Bíblia diferente? É para dizer para você o quê? Que Deus iluminou um ser humano especial. E aí vem alguns dizendo assim: mas a igreja adventista tem aquela tal da Ellen White. Eu vou dizer para você, Ellen White, ela não tem nada a ver com Bíblia. Bíblia é a Bíblia, ela é a luz, ela é a grande luz. Se eu não for capaz de acreditar na Bíblia e só nela, e pregar para você só pela Bíblia, então a minha religião não presta também. O que Ellen White escreveu foram conselhos maravilhosos, e que agregam coisas maravilhosas à Bíblia, sim, ao que Deus disse. Ela foi sim uma grande educadora, foi uma grande mulher, tudo bem, maravilhoso, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem Ellen White, não tem Joseph Smith, não tem nada. Você está entendendo o que eu estou te falando? Tudo aquilo que se contrapõe à palavra de Deus, ou que diz alguma coisa contra, e se a Ellen White falou alguma coisa que está contra a palavra de Deus, não serve mais. Você está entendendo? O que serve é a palavra de Deus. Nós temos que nos guiar pela palavra de Deus unicamente. E eu não estou interessado se você está se guiando pela sua religião, porque na sua religião aparece ali um espírito não sei das quantas, se ali tem um médium muito poderoso que ele faz operações espirituais. Eu não estou interessado nisso. Deus olha e dá risada, ele diz: eu não reconheço deuses com letra minúscula, eu não reconheço nada que não esteja de acordo com a minha palavra 100%, ipsis literis. Quer você veja alguém que já morreu e que apareça na tua frente, o teu pai, e diga: oh filho, o que esse pastor está pregando é mentira, porque eu estou aqui no céu, no bem bom. Sabe o que acontece? Eu quero que você siga a religião tal. Vai ver se o teu pai está falando igual a Bíblia, porque se o teu pai não está falando igual a Bíblia, saiba que o inimigo tem poder para vir nessa terra, se personificando na pessoa do teu pai, falar com a voz dele e tentar convencer você. Por isso não existe outra maneira de nos guiarmos diante de Deus, a não ser pela palavra de Deus, a Bíblia, o livro do Senhor. Não tem outro jeito. Se Satanás tem todo esse poder para enganar, só a palavra de Deus, só ela, por misericórdia. Elias se contrapôs a tudo isso, e o Senhor Deus deixou os profetas de Baal fazendo todos os seus rituais de magia, de dança, de estrebuchamento. Não adiantou nada o que os profetas de Baal fizeram. Elias, uma oração curta, pequena, em voz baixa: Senhor, para que eles saibam quem é o Deus de Israel. E o Senhor Deus fez descer fogo do céu que consumiu tudo. Uau! Estava provado quem era o Deus verdadeiro. Faz prova de Deus na sua vida. Não viva fazendo prova de Deus. Hoje eu vou propor para você fazer prova de Deus e do poder de Deus. Deus quer ser o Senhor da sua vida. E se Ele não for o primeiro da sua vida, não vai adiantar. Se Ele não for aquele que primeiro que toma o lugar no seu coração e na sua alma, não vai adiantar nada. Esquece tudo mais.
Deus quer ser o primeiro na sua casa, no seu negócio. Ele quer ser o primeiro no seu coração, na sua alma. Faz prova de Deus agora. Prova. Você diga assim: Senhor, eu estou aqui assistindo a esse culto. Esse pastor está falando um tanto de coisa que para mim parece loucura. Eu estou aqui, minha cabeça parece que vai explodir, meu coração está bombando. Eu estou questionando um monte de coisas nas quais eu criei a minha vida inteira. Eu estou questionando um monte de coisas que fala de ciência e de tudo mais. Que loucura é essa? Porque ele está falando loucura, mas apesar de ele falar loucura, o meu coração estremece. O que está acontecendo? É o Senhor mesmo ou é outro espírito tocando em mim? Não sei mais. A quem nós vamos seguir? A Deus ou a Baal? Simplesmente faz prova de Deus e diga: Senhor, não me deixa ser enganado. Se o Senhor me mostrar o caminho, eu vou colocar a minha vida na sua mão, mas o Senhor me mostra o caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai reorganizar todo o resto da sua vida. Mas esteja disposto a trilhar o caminho que Deus vai mostrar, e ele vai mostrar através de pessoas. Ele pode mostrar sim através de sonhos. Já vi muita gente vir para Deus através de sonho. Ele pode mostrar por visão, ele pode mostrar por palavra profética, ele pode mostrar, mas tudo tem que estar de acordo com a palavra viva do Senhor Deus, que é a Bíblia, a Santa Bíblia. Tem que estar de acordo com isso. A lei e ao testemunho. Se esses que pregam não falarem de acordo com isso, eles não verão a alva, não vão se salvar. Pode ser quem for, não vai se salvar. Nem eu, nem ninguém. Quer fazer prova de Deus na sua vida hoje? Tem dúvida no seu coração? Tem dúvida? Ou você simplesmente se fechou e está magoado comigo porque eu falei alguma coisa que feriu você? Eu vou dizer para você, eu não falei nada essa noite que o Senhor Deus não tenha colocado no meu coração e na minha alma para falar. Segunda coisa, eu não falei nada que esteja contrário a essa palavra, e eu desafio você a conferir aqui tudo aquilo que foi dito. Nada. Essa é a luz. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Tem dúvida? Desafia a Deus agora. E é para isso que eu vou chamar os arautos do rei agora. Se Jesus não for o primeiro na sua vida, então você vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro para mim. Eu vou entregar minha vida ao Senhor. O Senhor vai me mostrar o caminho e vai me dar forças para eu seguir, porque eu não tenho forças para seguir. Faz isso. Você vai se levantar no lugar onde você está. Levanta aí. E Deus vai agir em você. Estou esperando você levantar. Deus está esperando você se levantar diante dele, dizer: Senhor, age na minha vida, não me deixa ter dúvida, mostra o caminho e me dá força, Senhor, porque eu sei que eu não tenho força para seguir o caminho. Mas levanta só você que quer mesmo seguir esse caminho, por misericórdia. Levanta aí na sua casa. Não fica sentadão aí, não. Levanta você também. Não interessa quem está sentado aí, levanta. Esse é o dia. Chegou o momento. Os arautos vão cantar. Enquanto isso, ora para Deus, para que se cumpra na sua vida aquilo que eles vão cantar. Que Jesus seja o primeiro e o único. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não
não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Hoje é noite, Senhor, de libertação. Queremos nos libertar, Senhor, de dogmas. Queremos nos libertar de filosofias humanas que foram misturadas às religiões e colocadas na nossa mente e no nosso coração. Queremos quebrar as cadeias que nos prendem a forças espirituais que não são tuas, ou que achávamos que eram tuas, mas não são. Queremos nos libertar, Senhor, dos deuses desse mundo, dos que se dizem deuses do mar, e deuses disso e deuses daquilo. Queremos nos libertar, Senhor, dos vícios que nos aprisionam, porque foram criados pelo inimigo teu, Senhor, mas tu tens poder para nos libertar. Ó Senhor, visita nesse momento
a nossa alma, a nossa vida. Ó Senhor, visita a nossa impotência, visita aquilo que gostaríamos de ser, mas somos incapazes de ser. Ó Senhor, através do poder do Teu Espírito, enche o coração daqueles que clamam ao Senhor, que clamam de coração, de alma, e que desejam mais que tudo que o Senhor se manifeste. Ó Senhor, seja o primeiro no nosso coração. Dá-nos força, Senhor, para vivermos. Dá-nos forças para resistirmos. Toma nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Toma os Teus servos, o Teu remanescente no meio desse mundo inundado pela escuridão. Faz-nos luz, mesmo, Senhor, que isso cause divisão. Ajuda-nos a sermos sábios, para atrair os nossos queridos para Jesus, com sabedoria, não tentando empurrá-los e obrigá-los, mas com sabedoria. Dirige-nos para casa, Senhor. Entra nos lares, entra em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.